Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Gosto sempre de dizer, a minha casa é uma alegria. Calma, Levi, vamos com calma, para que essa pressa toda, homem, saquete? Para que esse negócio de prova disponível hoje, mano? Homem, Alice, Ana Vitória, Aparecida, Beatriz, Yasmin, Jennifer, Levi, o homem da prova antecipada, Lorena, Lucas, Maria, adoro teu nome, Maria, Maria, acho lindo, Michele, Michele, né? Eu espero muito que vocês sejam amigas, e se vocês não forem amigas, que terminem esse semestre amigas. Eu sonho em ver um grupo de WhatsApp de vocês, Michele, Micaele e Michele. Gostaria de ver o nome desse grupo de WhatsApp. Pamela, Samuel, Sara, Silvio e Thaisa. Sejam todos muito bem-vindos, né? Numa obra resumida, né, Silvio? Uma obra mais objetiva, você vai ter esses 300, né? Levi, pois fique frio, meu filho, não envelheça antes da hora, não, para você não ser como seu professor que perdeu o cabelo porque era ansioso demais. Queridos, eu vou falar melhor sobre a prova na próxima quinta-feira, tá? Hoje nós estamos terminando a matéria da prova, nós estamos terminando os crimes contra a administração pública, então a matéria da prova vai dos artigos 312 a 334A, ou seja, essa matéria hoje, ela encerra a matéria da prova, ela encerra aí o título dos crimes contra a administração. Na quinta-feira, depois de amanhã, eu quero fazer uma revisão com vocês, então na quinta-feira a gente vai fazer uma revisão, e eu quero tirar uma partezinha da aula de quinta-feira para, junto com vocês, abrir aqui o AVA para mostrar onde é que vai estar a prova, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida, de dificuldade na prova da semana que vem, tá? Se vocês olharem lá no AVA, não sei se vocês olharam isso hoje, vocês viram que já há um módulo, está até com uma fitinha vermelha, propositadamente eu coloquei aí um destaque, que é onde vocês encontrarem uma prova, tá? A prova vai estar liberada, Levi, na terça-feira, a partir das 20 horas. Eu vou liberar a prova, inclusive, antes do horário normal da nossa aula, que nós combinamos que seria às 20h40. Então, vocês vão ter de 20 horas, de 8 horas da noite, até às 11 da noite, para fazer a prova e postar a prova no AVA. Não esqueçam de contabilizar aí no teu planejamento de prova, que você precisa não apenas responder, mas salvar em PDF e encaminhar isso pelo AVA até as 23 horas. 3 horas é tempo mais do que suficiente, na verdade é uma prova que está muito bem ajustada, para que você faça aí em 1 hora, você está livre já da prova, tendo feito uma boa prova, tá? Então, a primeira chamada será no dia 22, na terça-feira, a segunda chamada será no dia 24, na quinta-feira, e semana que vem a gente não vai se encontrar aqui. Semana que vem eu não vou abrir a sala, porque, repito, nesses horários vocês estarão dedicados a fazer a prova. Rafael, fiz a prova na terça-feira. Quinta-feira você está liberado, a gente volta a se encontrar no dia 29 de setembro. Senhora Camila Augusta, seja muito bem-vinda, né? Queridos, então eu não vou falar mais hoje, porque eu realmente já reservei um espacinho da aula de quinta-feira para que a gente possa conversar sobre isso, tá bom? Então, fiquem tranquilos, vai ser tempo mais do que suficiente para que vocês possam fazer a prova na semana que vem, não tem dificuldade. Repito, eu não vou estar em sala, não vamos ter encontros aqui, é o horário da prova, mas vocês sabem que eu sou muito atento ao nosso grupo de WhatsApp, então qualquer dificuldade que vocês venham a ter, me reporta lá, a gente vai resolvendo. Eu disse isso no primeiro dia de aula, eu vou dizer isso hoje, eu vou dizer isso até o último dia de aula
desse semestre. Eu não quero que a minha disciplina seja motivo de preocupação, de dificuldade, de ansiedade. A gente vai levar a disciplina com a seriedade que ela merece, estudando bem, mas sem nenhum tipo de ansiedade. Tudo se resolve, tudo a gente encontra uma solução. Fiquem absolutamente tranquilos em relação a isso. Tá? Numa turma que eu tenho a Michelle, o Michele e o Micaele, eu não posso ter problemas. Eu só posso ter soluções numa turma como essa. Tá? E se um dia vocês montarem um grupo de WhatsApp, eu quero ver o nome desse grupo. Tá bom? Meus queridos, há alguma dúvida sobre as nossas aulas anteriores? Então, hoje, repito, nós vamos ver dos artigos 332 ao 334A, e com isso a gente vai encerrar o estudo dos crimes contra a administração pública. Quando nós voltarmos da prova, nós já vamos avançar aí para uma nova unidade, que são os crimes contra a administração pública, que a gente vai ver na semana posterior à prova. Tá bom? Alguma dúvida das aulas anteriores? Vamos ver então o que a gente tem que ver hoje, começando pelo artigo 332. O crime do artigo 332, que é o crime de tráfico de influência, é um crime que a doutrina costuma chamar de venda de fumaça. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês tenham no 332 é que aqui nós estamos vendendo fumaça. Eu estou vendendo algo que eu não tenho. Eu estou vendendo uma ilusão. Eu estou vendendo algo que, na verdade, eu não tenho. É essa ilusão que a gente vai vender aqui. Então, entendam o 332 como um crime em que ele vai nos apresentar uma venda de uma ilusão. Como a gente vai ver daqui a pouco, é uma ilusão, inclusive, muito cruel que eu estou vendendo. Há parte da doutrina, o professor Magalhães Noronha é um exemplo disso, que ele diz que o crime de tráfico de influência, ele funciona como uma espécie de estelionato. Ele vai ser uma espécie de estelionato, porque, na verdade, o crime de tráfico de influência é um crime que se caracterizará por, repito, vender algo que eu não tenho como entregar. Então, veja aí o que diz o caput do artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Vamos organizar aqui, tem muita coisa interessante nesse artigo. Primeiro, ele fala em solicitar, exigir, cobrar ou obter. Solicitar é pedir. Eu estou pedindo, eu estou requerendo. Exigir vai trazer já aquela carga que nós vimos lá no crime de concussão, que é uma carga de coerção, né, uma carga de coação. Quando eu exijo, eu já estou impondo aqui uma carga própria de coerção, de coercitividade. E ele continua, cobrar ou obter, e aí o que é cobrar? É como se eu já tivesse feito o serviço e agora eu venho só cobrar aquela fatura. Ou obter, quando eu, a princípio, nem solicitei, mas recebi aquela vantagem. Aqui a gente vem o para si ou para outro, já é muito conhecido nosso, e quando ele fala em vantagem ou promessa de vantagem, lembrando algo que nós já conversamos, né? Quando a gente fala de vantagem no âmbito dos crimes contra a administração pública, nós sabemos que eu não devo enxergar, ler essa vantagem apenas do ponto de vista material. Eu posso ter aqui qualquer tipo de vantagem, porque a vantagem patrimonial é apenas uma das vantagens que nós vamos ter em relação a isso. Mas eu não tenho aquele raciocínio amarrado, fechado, como eu tenho lá no estudo contra o patrimônio. Aqui eu tenho uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais geral em relação a esse conceito de vantagem. Entram aqui vantagens morais, vantagens sociais,
e, claro, vantagens econômicas. Porém, o elemento mais importante da definição do crime do artigo 332 é a pretexto em ato praticado público no exercício. Esse elemento aí como é interessante. A pretexto de influir. A pretexto. Então, o que eu estou dizendo aqui? O crime de tráfico de influência, ele vai se caracterizar sempre quando aquele determinado agente vende a ideia, vende a ilusão de que ele é capaz de influenciar o funcionário público, de que a sua conduta será suficiente para que determinado funcionário público venha agir de uma forma ou de outra. Então, aqui a gente tem que entender o seguinte: eu até posso conhecer aquele funcionário público, eu até posso ter algum grau de amizade, de contato com aquele determinado funcionário público. Porém, a chave do crime é de que eu estou efetivamente vendendo a ideia, vendendo a perspectiva de que eu sou capaz de fazer com que aquele funcionário do Estado venha agir de uma forma ou de outra, coisa que não é verdade. Como é que se pratica esse crime? Eu sei que determinado empresário está com um problema lá na prefeitura porque firmou um contrato e não recebeu ainda o contrato, ou tem uma autuação lá na Secretaria de Saúde, ou tem algum problema junto à Secretaria de Educação. Vou até o cara, digo: olha, eu sei que você está com problema lá na prefeitura, né, eu sei disso, mas ó, fica frio, eu sou teu chapa, nós é brode, nós é camarada, nós tá junto, parada é com nós, e eu conheço o cara lá da prefeitura, o cara lá é chapa, tá aqui, ó, tenho foto com ele, ontem mesmo estava aqui trocando mensagem com ele no Zap, tá, um cara, estei com ele no colégio, tenho muita amizade com ele, tá. Fica frio, que esse teu problema já não existe mais, eu vou resolver lá. E claro, eu não tenho essa capacidade de interferência. É por isso que ele vai sempre usar a expressão, olha que interessante, a pretexto de. Ele não usa aqui o verbo para influenciar. Ele não usa o verbo por ter influenciado. Ele não usa a construção efetivamente influenciando. Não, é a pretexto de. Veja que é no condicional, é no potencial, é no imaginário. Então, aqui, isso é muito comum, por exemplo, eu tirei uma foto com aquele secretário do município, ou tirei a foto com determinado agente público, tirei a foto com o delegado-geral da Polícia Civil, ou com o delegado ali da área, e aí eu mostro, diz, olha, tá aqui, ó, aqui, meu celular tem uma foto aqui do cara, ó, tá vendo aqui, eu tenho aqui a foto, eu e ele aqui, ó, isso aqui é chapa meu. Então, eu crio na cabeça daquela pessoa a ilusão, a ideia de que eu sou capaz de chegar junto daquele funcionário público. Claro, repito, que aqui eu estou sempre no condicional, porque se de fato eu tenho a capacidade de influenciar e de fato eu influencio, a gente vai caminhar para o crime de corrupção do próximo artigo. Então, no crime do tráfico de influência, é sempre essa ideia ficcional da ideia de vender uma ilusão, da ideia de vender esse tipo de situação. Eu considero esse crime muito grave, é um crime muito nocivo, é um crime muito prejudicial, porque veja o que o agente está fazendo. Ele está vendendo uma pessoa que não sabe que está sendo vendida. É um crime muito nocivo, muito cruel. Talvez a palavra mais do que nocivo seja isso. É um crime de uma grande crueldade. Porque eu estou vendendo aquele agente público e aquele agente público não tem a menor ideia de que de fato está sendo vendido. Aquele secretário municipal, aquele delegado de polícia, aquele advogado público, aquele diretor do órgão qualquer da prefeitura, ele está sendo vendido e ele não tem a menor ideia de que aquilo ali de fato está acontecendo. Então, muitas vezes ele fica ali com uma fama, com uma imagem, diz, rapaz, tu sabe o cara ali da prefeitura, pô, me vieram me dizer que com ele, fulano de tal resolve tudo,
Que é só chegar lá para o fulano é dentro da casa dele, né? Vive na casa dele, é de dentro da cozinha dele, eu acho essa expressão ótima, dentro da cozinha dele, né? Então a gente vai ter isso, eu estou vendendo alguém que não tem a menor ideia de que está sendo vendido. Até porque se esse alguém, insisto, de fato está se vendendo, eu vou caminhar para os crimes de corrupção, que a gente vai falar daqui a pouco, da corrupção ativa, a gente já falou da corrupção passiva. Esse crime tem uma pena, vocês estão vendo aí, de 2 a 5 anos. Mas veja o que nos diz o parágrafo único. O parágrafo único, ele é a crueldade ao quadrado. Então, eu disse agora há pouco que considerava esse crime cruel, porque é um crime em que eu estou vendendo alguém que não tem a menor ideia de que está sendo vendido. No parágrafo único, vejam, eu tenho uma crueldade ao quadrado, porque eu estou vendendo alguém que não sabe que está sendo vendido e eu estou precificando esse alguém. Eu estou vendendo alguém que não tem a menor ideia de que está sendo vendido e eu estou precificando essa pessoa. Olha o que diz o parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário público. É muito interessante porque é o único artigo do Código Penal que usa as palavras insinua. Então, ele aqui está me dizendo o seguinte: se eu, ao praticar o fato, solicito uma vantagem, exijo uma vantagem, e eu verbalizo, ou eu mesmo não verbalizando, deixo nas entrelinhas, deixo aí dentro de uma ideia implícita, e trata-se de que parte daquela grana, parte daquela vantagem, um aspecto com aquela vantagem será destinada ao funcionário, ou mesmo toda a vantagem, eu estou não apenas vendendo quem não sabe que está sendo vendido, como eu estou colocando um preço nessa pessoa. Então veja a crueldade desse determinado crime, né? A gente, eu sei que eu e todos vocês somos assim, e pautamos a nossa vida com retidão, com coerência, com correção. Eu não gosto nem de imaginar uma situação como essa, em que você passa a ter efetivamente a informação de que alguém está aí te vendendo, está dizendo que você vale tanto. Então, qual é a hipótese aqui do parágrafo único? A Camila é diretora da prefeitura, de um órgão determinado da prefeitura. Eu sei que tem uma pessoa que tem um problema lá na prefeitura. Eu digo: olha, Camila é minha chapa, eu resolvo o que eu quiser. Agora, veja só, para você eu jamais cobraria nada, mas a doutora Camila lá é meio cara, ela resolve, mas ela cobra lá pelo menos os 10 mil reais. Não é para mim não, que eu jamais faria um negócio desse você sabe que eu sou um cara do bem, eu sou um cidadão de bem, eu jamais cobraria isso de você. Mas a doutora lá, ela é exigente e ela não faz isso por menos de 10 mil. Então veja a crueldade da conduta. Eu estou dizendo que aquela pessoa é uma pessoa potencialmente corrupta e eu estou estipulando ali um determinado valor a ela. É por isso que o parágrafo único vai aumentar a pena. Então, quais são as chaves de compreensão essenciais do 332? A ideia de que eu estou ali efetivamente fazendo com que misto, todo crime misto, Sandra, é esse que tem vários verbos. Todo crime que você encontrar com vários verbos, em que eu posso praticar de várias formas, porque, veja, ele fala em solicitar, em cobrar, em exigir. Sempre que você tiver vários verbos, você vai falar de um tipo penal misto ou alternativo. Quando você tem um verbo só, por exemplo, no caso do homicídio, matar alguém, você está diante de um tipo penal simples. Tá? Então, misto ou alternativo são esses que você tem várias opções de prática do fato. Né? Em português, vários verbos que caracterizam o crime. Tá? Aqui quais são? Solicitar, exigir, cobrar ou obter determinada vantagem. Então, chaves essenciais de compreensão do tráfico de influência. Eu estou vendendo uma influência que eu não tenho e, se eu precifico aquele determinado funcionário público, eu tenho essa causa de aumento de pena que eu encontro aí no parágrafo único desse artigo. Tá bom? Vamos agora para a corrupção ativa,
repito, a gente vai finalizar hoje o estudo dos crimes contra a administração. Exatamente, Sandra, ele aceita vários núcleos, né, vários verbos. O crime de corrupção ativa, antes da gente ver o artigo 333, eu queria lembrar com vocês duas coisas. Primeira coisa, algumas aulas atrás, eu conversei com vocês de que, em regra, né, como regra geral, o concurso de agentes ele está baseado na ideia de que aqueles indivíduos possuem uma ligação, um liame subjetivo que os faz praticar juntos um determinado crime. Beleza. E nós vimos que, em regra, esses agentes que em concurso agem responderão pelo mesmo tipo penal. Então, eu, a Sandra e a Camila resolvemos roubar uma agência bancária. Independentemente da minha colaboração com aquele roubo, independentemente do meu grau de participação naquele roubo, nós três responderemos pelo mesmo tipo penal, no caso, o artigo 157. E a regra, portanto, é que quando eu tiver o concurso, eu vou responder pelo mesmo tipo penal. Agora, há casos, existem circunstâncias, existem situações nas quais, em caráter excepcional, mesmo reconhecendo o concurso de agentes, o legislador separou as condutas em condutas distintas, em condutas diferentes. Ou seja, eu reconheço a existência do concurso, mas eles vão responder por tipos penais diferentes. Vocês já viram isso no semestre passado, lá naquela combinação do artigo 124, né, 126. Autoaborto e o aborto provocado com consentimento da gestante. O 124 diz que praticar aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe o provoque, e o 126 que fala no crime de realização de aborto com consentimento da gestante. Há, inegavelmente, um concurso, existe, inegavelmente, uma ligação subjetiva, porém, eles responderão por tipos penais diferentes. É o que nós temos aqui, e já conversei com vocês, em relação aos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, 317, né, e 333, e também os crimes do 318 e os dois próximos que nós vamos ter, 334 e 334A. Então, a gente vai ter nesses casos, a gente reconhece o concurso, mas nós vamos ver tipos penais diferentes, crimes diferentes. Silvio, a princípio, o funcionário público pode sim praticar o 333. Lembra daquilo que nós conversamos na quinta-feira? Foi legal a tua pergunta para a gente poder fixar isso, de que quando o legislador define esses crimes praticados por particular, na verdade, o que ele está querendo me fornecer aí é uma outra ideia, é de que eu não exijo a condição de funcionário, não vou exigir a condição de funcionário. Então, eu posso sim ter efetivamente um funcionário vindo a praticar essa conduta, a princípio, isso não é dado. Tá? Também outra coisa que eu queria lembrar com vocês, porque é oportuno para esse momento que a gente está estudando 333, é algo que eu também vi em aulas anteriores, que é o seguinte, nós conversamos que do ponto de vista da sociedade, do senso comum, dessa visão comum na sociedade, não seria possível a gente visualizar corrupto sem corruptor. Vocês devem se recordar disso. Ou seja, do ponto de vista social, é muito comum que nós tenhamos esse tipo de afirmação. Se fulano é corrupto porque foi alguém que corrompeu e etc. E isso é até interessante, repito, porque ele vai, de alguma maneira, criar na gente uma espécie de vínculo em que eu me torno responsável pela conduta do outro. E nós temos uma tendência no Brasil, essa tendência é muito generalizada no nosso país, infelizmente, de que eu não assumo muito minhas responsabilidades, né? Eu deixo sempre a responsabilidade para o outro, a culpa é do outro, né? Foi o outro que me pediu, foi o outro que fez. Não, na verdade, existe aqui uma ligação muito direta, e é por isso que, do ponto de vista social,
é interessante que a gente tenha esse vínculo de que só existiria corruptor, só existiria corrupto se existisse corruptor. Do ponto de vista penal, no entanto, isso não necessariamente é correto. Do ponto de vista penal, isso não necessariamente corresponderá à verdade. Por quê? Vamos lembrar, eu vou transcrever aqui, fazer uma comparação entre o 317, o crime de corrupção passiva, que nós já estudamos, e o 333, crime de corrupção. Veja, no crime de corrupção passiva, no 317, temos aí três verbos: solicitar, receber e aceitar. Três verbos que eu encontro aí. Quando eu vou para o 333, eu só encontro dois. O que eu tenho aí? Oferecer, prometer. Veja o que diz aí o 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, eu estou oferecendo, estou prometendo uma vantagem que é indevida, uma vantagem que ele não deveria receber, visando o quê? Que ele retarde a realização de um ato, realize contra a lei ou, de alguma forma, não pratique aquele determinado fato. Veja que, de saída, a gente já percebe aqui uma espécie de descompasso entre um artigo e outro. De um lado, nós temos dois núcleos, do outro, nós temos três núcleos. Aqui, de novo, a gente tem exemplos de, Sandra, tipos penais mistos. Né? O que eu tenho aqui? 3 no 317 e 2 no 333. O que o tipo penal misto quer nos dizer? Que eu posso praticar de várias formas diferentes esse crime. Então, no 317, eu posso praticar solicitando, recebendo ou aceitando promessa. E aqui vamos fazer uma espécie de casamento. Tá? Quando o 333 fala em oferecer, veja que há um casamento direto com o receber lá do 317. Um particular oferece, o funcionário recebe. Então, eu paro no Blitz, o cara diz, olha, teu licenciamento está vencido. Seu rapaz, é mesmo, não consegui pagar tal. Rapaz, está aqui 100 conto para tu me liberar? Não, vai-se embora. É tudo mais não. Então, veja, eu ofereci os 100 reais e ele recebeu esses 100 reais. Fechou direitinho. Eu cometi corrupção ativa, ele cometeu a corrupção passiva. Temos aí do outro lado um outro casamento possível. Né? O que eu vou ter do outro lado? Ele fala em prometer, o outro fala em aceitar promessa. Prometer e o outro fala em aceitar promessa. Dentro dessa realidade, a gente tem o mesmo casamento. Eu estou dizendo, olha, cara, é o seguinte, eu sei que meu carro está irregular, eu sei que eu não paguei o licenciamento, eu não tenho nada aqui para lhe dar. Mas se você me liberar, não se preocupe que amanhã eu volto aqui na Blitz e te trago 100 reais. É a corrupção fiada, né? É a corrupção que o cara deixa para pagar depois. E o cara libera. Fechou direitinho. Eu prometi e o outro aceitou a promessa. Quando a gente vai para o terceiro verbo do 317, ele fala em solicitar, veja que não há correspondência no 333. Não existe uma correspondência. Até porque, repito, de um lado tem um 3, do outro tem só dois verbos. Então, isso vai nos autorizar a dizer o seguinte: se o agente público, se o funcionário público solicita essa vantagem e eu, particular, me limito a dar, eu não praticarei crime. A minha conduta é
atípica. E a justificativa que a doutrina tenta encontrar para isso é que o legislador teria pensado o seguinte, teria pensado que, nesse caso, já que a iniciativa da corrupção saiu do funcionário, já que a iniciativa da corrupção partiu do funcionário, ele já estaria corrompido. Então, nesse caso, o particular, ele não teria, vejam só, responsabilidade, entre aspas, aí, pela corrupção do outro. O outro já teria chegado corrompido. Isso isentaria o particular dessa responsabilidade. Isso até pode ter sido, e o Levi, ele é o polo ativo do crime de corrupção passiva, sem qualquer sombra de dúvidas. Ele, ao solicitar, ele recebe já a responsabilidade pelo crime de corrupção ativa. Agora, em relação ao outro, ele não vai ter qualquer conduta. O particular, nesse caso, não responderia por crime algum. O funcionário responderia pelo crime de corrupção passiva no polo ativo, e repito, isso eu até vi com vocês quando nós vimos o 317. Pelo simples fato dele solicitar, o crime já se consumou. Se o particular vai entregar ou não, é irrelevante para o crime. Mas o particular seria isento, tá? Essa explicação, eu confesso a vocês que nunca me convenceu. Para mim, o que há aqui é uma ação, o que houve aqui é uma ação deliberada, consciente do legislador, para isentar mesmo de responsabilidade aquele agente. Ele queria deixar o particular livre, ele queria deixar o particular sem qualquer tipo de responsabilidade dentro desse caso. Isso fica ainda mais evidenciado quando a gente essa ideia que eu acabei de dividir com vocês, ou seja, de que o legislador não estava pensando que o cara ele já chegou corrompido, não, ele queria deixar livre mesmo do particular. Então, olha, se o funcionário te pedir e você entregar, tranquilo, tua conduta é atípica. Porque se você compara a redação aí do 333 com a redação de um crime que veio para o Código Penal em 2002, que é o crime de corrupção ativa em transação comercial internacional, veja o que ele vai dizer. Prometer está igual lá ao 333. Oferecer está igual lá ao 333. Mas veja que ele aqui acrescenta um novo verbo, dar. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determinar, praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Então, veja, e quando o legislador tratou da corrupção ativa internacional, no 337B, em 2002, ele soube acrescentar um terceiro verbo, que esse verbo dar casaria diretamente com solicitar. O agente solicita, o particular dá aquela determinada vantagem que foi entregue. Então, o fato é que o crime de corrupção ativa tem menos figuras criminosas. Eu só vou responder se eu oferecer, se eu prometer. Se eu apenas estiver reagindo àquela solicitação do funcionário, eu não tenho qualquer tipo de responsabilidade. Por mais estranho, por mais absurdo que isso possa parecer, é o entendimento que nós devemos aplicar a esse artigo, sobretudo considerando o princípio da legalidade. Não há crime sem lei que o defina. Não posso fazer aqui uma analogia em malaparte, eu não posso, de alguma forma, fazer uma interpretação a criar uma figura criminosa que, na verdade, não existe. Né? Nesse mesmo artigo 333, nós vamos ter aí o parágrafo único que diz que a pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Esse parágrafo único ocorre aquilo que eu gosto de usar, que é a questão além da queda ou coice, né? Eu tenho aqui exatamente isso, ou seja, o funcionário recebeu lá no caput aquela promessa, recebeu aquela solicitação e, por ter feito isso, acabou, de fato, deixando de agir como deveria ou agindo de forma imprópria. Então, se efetivamente o funcionário omitiu o dever dele, ou realizou isso fora da lei, ou realizou isso de maneira retardada, por quê?
pela promessa que lhe foi feita, pelo oferecimento que lhe foi feito, eu tenho esse parágrafo único do artigo 333. Então, se eu, repito, eu vou trabalhar com o mesmo exemplo, se eu fui parado no blitz, meu carro está com alguma irregularidade, eu deveria ser multado, portanto, esperado, adequado aí do funcionário, é que ele me multasse. Se eu efetivamente tenho, né, a, acabo por não realizar aquela multa, ou seja, o funcionário não me multa efetivamente, me libera porque recebeu aquela determinada vantagem, eu vou responder com essa causa de aumento de pena aí do parágrafo único do 317. Então, aqui é como se eu tivesse efetivamente conseguido aquele objetivo que eu queria, que era me livrar disso. Isso aqui vai casar com o que está no artigo 317, parágrafo 1º. Então, o 317, ele casa com o 333, parágrafo único. Então, se eu ofereço aquela vantagem, o funcionário recebe a vantagem, e por conta disso ele quebra o seu dever funcional, não fazendo o que ele deveria, ou fazendo de uma maneira retardada, ou fazendo contra a lei, ele responderá pela causa de aumento de pena que está lá no parágrafo 1º, e eu respondo por essa causa de aumento de pena que está no parágrafo único do 333. Então, aqui a gente pode ter mas Sandra, lembra que a prevaricação foi ótima a tua pergunta, para a gente poder revisar aquela diferença que nós tínhamos visto. A prevaricação, ela é uma conduta unilateral. Eu, funcionário público, deixo de agir como eu deveria, lá no 319, por um sentimento ou por um interesse particular. Eu não tenho necessariamente o outro, eu não tenho uma interação com o outro, eu não tenho uma participação do outro. Eu concordo contigo que eu chego no mesmo ponto. O funcionário deixou de realizar o que ele deveria, mas lá, porque ele agiu solitariamente, imbuído por esse interesse, por essa determinada vontade, e aqui não, ele deixa de fazer isso, ele faz de maneira retardada, ou ele faz contra a lei, porque alguém o provocou, porque alguém entregou a ele aquela determinada vantagem. Então a gente vai ter aqui o mesmo ponto de chegada, digamos assim, mas nós temos um caminho diferente, que é a interação com o outro. Tá bom? Então, veja, por mais que do ponto de vista social a gente possa e até deva indicar que sempre que houver um corrupto, haverá um corruptor, do ponto de vista penal isso não é verdade. Do ponto de vista penal isso nem sempre será verdade. Por quê? Porque eu posso ter o agente corruptor e não ter posso ter um agente corrupto e não ter um agente corruptor. Ele solicitou e aquele determinado particular ou não entregou, ou mesmo que tenha entregue, naquele verbo dar, lá do 337 bravo, ele vai ter a conduta dele completamente atípica. Vou encaminhar agora para os dois últimos artigos contra os crimes contra a administração pública que nós vamos ver. Esses dois artigos que nós vamos ver agora encerrarão essa unidade de crimes contra a administração, porque os demais já foram revogados. Então, eu vou até o 334A. Esses dois artigos, eles não são propriamente uma novidade para a gente, porque nós já estudamos lá atrás o crime previsto no artigo 318, facilitação de contrabando ou descaminho. Então, a gente já estudou lá atrás o crime de facilitação de contrabando e descaminho. Naquela aula, eu expliquei para vocês o contrabando e o descaminho de uma maneira mais superficial. Foi que eu expliquei para vocês naquela aula. Eu disse, olha, contrabando é quando eu importo uma mercadoria que é proibida no Brasil, cuja importação é proibida, e no descaminho eu vou ter uma mercadoria que é permitida, em que eu posso trazer essa mercadoria ao Brasil, mas não pago a tributação correspondente. Essa foi a explicação que eu dei lá atrás para vocês e disse, olha, eu vou complementar isso depois. E é hoje que a gente vai fazer
essa complementação. Veja o que diz a figura principal do descaminho na descrição aí do artigo 334. Inclusive, até 2014, o crime de contrabando de descaminho ele era tipificado no mesmo artigo. Ambos estavam no 334. Em 2014, o que foi que o legislador fez? Deixa no 334 descaminho e cria um tipo penal próprio, que a gente vai ver daqui a pouco, para o contrabando no 334A. Então, veja o que ele diz aí. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, primeira ideia que eu quero em relação ao descaminho. Ele é um crime de fundo, de matriz tributária, fiscal. Aqui eu estou deixando de efetivamente fazer o pagamento de um tributo que eu deveria pagar, que eu deveria fazer o recolhimento, quer pela entrada daquela mercadoria no Brasil, quer pela saída daquela mercadoria no Brasil. Então, por exemplo, nós temos na alfândega regras tributárias que dizem que se você entrar com mercadorias, esse valor é de $500, ele foi elevado para $1.000, você não precisa pagar tributos. Agora, acima desse valor, você pode até trazer aquela mercadoria, mas você vai ter que pagar um tributo. Então, imagina que a pessoa vai a Miami, né, compra lá um computador, no valor de $4.000. Quando chegar no Brasil, parte desse valor está isento, tudo bem, mas a maior parte não está isento, eu vou ter que fazer o pagamento do tributo correspondente. Então, o que é o correto? Eu não estou dizendo que seja comum, na verdade é muito pouco comum, mas o que é o correto? Desembarquei no aeroporto, me dirijo até ali a alfândega, a aduana, e digo, olha, estou trazendo aqui um equipamento, eu gostaria de pagar o tributo correspondente. Aquele auditor da Receita vai calcular ali quanto é o tributo, você vai exibir ali a nota fiscal, né, a fatura daquela compra. Se você não exibir, ele vai fazer uma estimativa, vai calcular, você paga, missão cumprida, vai-se embora como se nada tivesse acontecido. Esse é o correto. Veja, eu estou importando a mercadoria que eu posso importar, eu posso ingressar no território nacional com ela, tenho que pagar o tributo, vou lá e pago. Agora, se eu não pago, aí eu estou praticando o crime de descaminho. Claro que esse crime, ele é um crime que é um bom exemplo de uma norma penal em branco, né? Eu tenho aqui no crime de descaminho uma norma penal em branco. Por quê? Porque eu só saberei ao certo se houve ou não um crime de descaminho se eu analisar a norma tributária, para saber o que é mercadoria que é isenta, o que é mercadoria que não é isenta. Por exemplo, nas regras tributárias, que elas são muito complexas, eu tenho determinados remédios que são completamente isentos de tributação. Por quê? Porque entende-se que tem um caráter sanitário e etc. Então, há uma série de regras tributárias que eu vou precisar observar para saber se aquela determinada mercadoria ela pode ou não ser uma mercadoria isenta. Eu me lembro de um caso que eu acompanhei há uns anos atrás, quando digo anos atrás, uns 3.000 anos atrás, eu era recém-formado, eu trabalhei no escritório que advogava muito para concessionárias de veículos. E uma das concessionárias, atendendo a uma promoção, a uma campanha, na verdade, promoção, a uma campanha da matriz, que era na Itália, trouxe um carro para exibir esse carro aqui para o mercado local, porque esse carro haveria um início de importação desse carro. A ideia qual era? Trazer o carro da Itália, fazia aqui uma espécie de demonstração do carro, e depois ele voltaria para a fábrica na Itália. A concessionária não ia comprar efetivamente aquele veículo. Quando o carro chegou aqui, teve que pagar o imposto de importação. Quando ele ia embora, ele foi tão caro, o imposto de importação resultou num imposto tão caro
pelo tipo de carro que estava, que era um carro de luxo, esportivo e tal, que não valia a pena pagar pelos custos, né? E também eu não podia vender esse carro no Brasil. A solução foi destruir o carro. Eu só acreditei isso porque eu acompanhei esse processo na época e nos cálculos tributários, o que foi que a empresa disse? Não, o que eu vou gastar de frete, o que eu vou gastar de imposto para trazer esse carro de volta para a Itália, é melhor destruir esse carro no Brasil. O carro foi destruído. Inclusive, teve que se provar a Receita Federal a destruição do carro. Então, tudo isso por quê? Porque se eu retirasse aquele veículo do Brasil, naquela época, eu teria que pagar um novo imposto de saída daquele determinado produto. Então, veja, é por isso que o crime de descaminho deve ser por nós compreendido com uma norma penal em branco. Eu vou precisar conhecer toda essa legislação tributária para que eu possa efetivamente entender se há ou não há um crime. No parágrafo 1º, ele traz algumas figuras assemelhadas. No parágrafo 1º, ele vai trazer algumas figuras assemelhadas. Espera aí que faltou aqui no inciso 4º. Então, ele vai dizer que comete esse mesmo crime quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos previstos em lei. O que é navegação de cabotagem? É a navegação entre portos internos do Brasil. Então, para que eu possa fazer essa navegação entre portos internos, eu preciso efetivamente ter, dentro desse contexto, preciso ter uma autorização. Se eu não tiver, é uma figura assemelhada ao crime de descaminho. Inciso 2º, pratica fato assemelhado em lei especial. Preste atenção nos incisos 3º e 4º. Inciso 3º, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio alheio, no exercício de atividade comercial industrial, mercadoria de procedência, faltou aqui o resto, né? Mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta ou por parte de outrem. O que ele quer no inciso 3º? Com essa redação extensa e confusa. Ele quer pegar aqui toda a eventual cadeia que possa estar envolvido nessa importação. Então, responderá pelo descaminho não apenas o importador em si, não apenas aquele que trouxe para o mercado brasileiro, para o território brasileiro, esse determinado tipo de mercadoria. Responderá por esse crime também aquele que vendeu, que expôs à venda, né, que tem de alguma forma em depósito, claro, sabendo, né, ou pelo menos tendo ideia que aquele, ou veja, que sabe ser produto de introdução clandestina. Então, eu não posso dizer que a minha conduta é atípica, dizendo, olha, peraí, mas não fui eu que introduzi essa mercadoria no Brasil, não fui eu que trouxe para o Brasil. Eu, quando comprei, a mercadoria já estava aqui. Tá, já estava aqui, mas você sabia, efetivamente, que eu tinha ali uma origem ilícita pela não quitação dos tributos. E o inciso 4º, adquire e recebe ou oculta em proveito próprio alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. O inciso 4º se aplica ao chamado descaminho comercial. O que é o descaminho comercial? É quando aquela mercadoria que eu trouxe sem o devido pagamento de tributo é colocada nos canais de comércio regulares. Então, se eu exibo aquela mercadoria e a comercializo, né, na minha empresa, na minha indústria, no meu negócio qualquer, eu vou ter essa figura do inciso 4º. A gravidade é a mesma, a pena é a mesma pena do caput, eu não tenho diferença em relação à pena. Mas ele cria aqui uma figura específica, repito, para evitar que aquele indivíduo que diz, não fui eu que importei, não, eu só comprei do fulano de tal e estou vendendo aqui na minha loja. Sim, mas se eu comprei sabendo da origem ilícita, tendo conhecimento da origem ilícita, ou sem documentação idônea, sem a comprovação idônea, eu estou cometendo crime de descaminho também. O mais interessante é o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Veja o que diz aí o parágrafo 2º.
Ele diz o seguinte: equipara-se as atividades comerciais, para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Queridos, eu vou usar uma palavra mais direta, mas vocês vão entender bem o que é que eu quero dizer com isso. Vocês sabem aquilo que popularmente a gente chama de muambeiro, de sacoleiro. Às vezes a pessoa não tem uma empresa, não tem uma loja efetivamente, se encaixa aqui no parágrafo 2º. É muito comum a pessoa vende ali na casa dela, ou vai à tua casa vender produtos que você sabe que não tem nota fiscal, porque não tem um ingresso regular no Brasil, né? E aí você tem efetivamente essa situação. Sandra, nesse caso, né? Não, iPhone no meio da caneta, né, Levi? iPhone, aí pode dar em doido a quantidade de gente que faz isso. Sandra, nesse caso, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer isso que a gente está vendo no descaminho, tá certo? Ou seja, ele já traz a mercadoria com o não pagamento já de origem desse produto da tributação, ou pode acontecer, o que é raro, Sandra, nesse tipo de mercado, isso é muito raro, que ele tenha ingressado com a mercadoria de forma lícita e apenas no ato da venda ele não está te entregando a nota fiscal para sonegar, por exemplo, o ICMS. Aí eu não entraria no descaminho propriamente dito, porque o ingresso no território nacional teria sido regular, eu responderia apenas pelos crimes lá da Lei 8.137/90, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Mas, repito, Sandra, é mais fácil o descaminho do que esse outro cenário que eu falei para vocês, nesse tipo de produto, né? Veja, ele pode ter feito importação, digamos, maior, através, por exemplo, da via naval. Ele importou um container, né, de produtos, e ao chegar no porto ele fez ali o recolhimento do tributo. É possível, claro que isso é possível. Não é comum quando a gente trabalha, por exemplo, com esses produtos chineses, né, produtos, às vezes, de pequeno valor, tá? Mas é possível, né, de que aconteça isso. E aí, nesse caso, o que nós teríamos? Ele não responderia pelo descaminho, responderia eventualmente pelo crime tributário que depois ele vier a praticar. Diga. Aí, no caso, nesse dos produtos chineses, ele, no caso, ele teria que recolher o de importação, porque o produto está vindo de fora, e teria que recolher também o ICMS. Sim, porque o na hora da venda, aí na hora da venda, que eu estou comprando aquela mochila ou aquele produto chinês, você eu teria sim. Uma amiga sua, você não compra um produto desse. Uma amiga sua disse, não, mas os produtos, né, deles são bem interessantes. Eu não vou dizer que eu não compraria, não, porque são bem interessantes os produtos dos chineses. Mas o meu questionamento é exatamente você não ver nenhum tipo de máquina registradora em nenhuma loja. E uma vez eu perguntei para eles, só que eles dão de mala sem alça, né? Porque eles não entendem mala. E aí a gente vê que essa sonegação pura, a gente vê que a sonegação pura, não há uma fiscalização por parte do município, nem do Estado, não há. Então, eu fico assim, interpretando, o centro da cidade é tomado daquele comércio. É tomado. Então, há sim muita sonegação de ICMS ali no centro da cidade. E não é só aqui, né? Se você for, por exemplo, a Brasília, você tem aquela chamada Feira do Paraguai, que é uma coisa impressionante, a 25 de março, ali, e mediações em São Paulo, talvez as grandes cidades brasileiras tudo tem isso. Nesse caso específico, e é engraçado, Sandra, porque eles até falam português, na hora que você cobra alguma coisa, eles esquecem, não estou entendendo, não falo nada. Verdade, eles ficam totalmente automático. Não, totalmente. Nesse caso específico que você está narrando, é muito mais comum que a gente tenha efetivamente desde o começo desse caminho. É muito mais comum. Agora, pode acontecer, repito, é bem menos provável, mas a gente não pode descartar essa possibilidade dele ter ingressado licitamente essa mercadoria no Brasil, recolhendo, eventualmente, os impostos de importação, e apenas quando da comercialização ele deixou de sonegar, ele passou a sonegar, por exemplo, ICMS e outros tantos, já impostos, aspas, internos
fruto dessa circulação de mercadoria. Mas é muito pouco comum que isso aconteça, Sandra. Você tem toda a razão que o que há ali é uma disseminação quase que tolerada, né, ou tolerada desse tipo de crime. Existem 3 grandes crimes no Brasil que não recebem o tratamento devido, não apenas pela sociedade, mas não apenas pelo Estado, mas principalmente pela sociedade. Existem 3 tipos de crime que são extremamente nocivos para uma sociedade e que no Brasil eles recebem um tratamento um pouco mais brando por não serem crimes violentos. Mas, infelizmente, temos na nossa sociedade tantos crimes violentos que a gente acaba reservando a esses crimes que eu vou citar agora uma importância menor, porque é como se eles fossem menos nocivos, e não são. Eu estou falando de crimes de sonegação tributária, crimes de pirataria, que muitas vezes, inclusive, estão aqui muito relacionados, e os crimes de receptação. Esses 3 conjuntos de crimes, eles são, aos olhos da sociedade, é como se eles fossem menos nocivos, porque muitas vezes eu não visualizo ali uma violência direta. Então, a receptação, por ele não ter a violência, não ter a grave ameaça, eu não consigo enxergar que é a receptação que alimenta o furto, que alimenta o roubo, que alimenta a extorsão. Se eu combatesse de forma muito eficaz a receptação, do outro lado cairia muitos índices de furto, de roubo e de extorsão. Por quê? Porque o roubo o que é? Subtrair para si ou para outro. E tudo bem, pode ser para mim, mas a maioria dos casos eu devolvo aquilo ali aos canais de comércio, irregulares, ilegais, e a pessoa, por não querer comprar um produto mais caro, opta por comprar um celular que ela não sabe a origem, uma peça de carro que ela não sabe a origem, né? E aquele crime de receptação está movimentando todo o conjunto de outros crimes. Isso ocorre com a sonegação tributária, porque você tem um impacto para a sociedade de não recolhimento de tributo. A mesma coisa para crimes de pirataria, né? Então, estou só comprando uma roupa falsificada. Não é só. Aquilo ali é um crime em si e que é um crime que gera outros crimes. Sonegação tributária, lavagem de capitais, evasão de divisas e etc. Aí gera todo um comércio ilegal, né? Você tem ali todo um cenário, né, de atos, digamos, periféricos, que são extremamente impactados por esse tipo de conduta. E, repito, são muito nocivas, muito nocivas. A receptação é um exemplo muito claro disso. Você comprar um software pirata, ou usar um software pirata, uma roupa pirata, uma bolsa falsificada, você a princípio pensa, não, estou lesando só a pessoa que fabricou isso aqui. Não, tem um conjunto de crimes acessórios que estão ali praticados. Tá? Só para encerrar o descaminho, vejam aí o que diz o parágrafo 3º, nada muito complexo, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Quando a gente chega no contrabando, nós vamos subir um pouco o tom. Enquanto a pena do descaminho é de 1 a 4 anos, a do contrabando, por ser um crime mais grave, vai a 2 a 5 anos. O que é que eu tenho aqui? Veja aí o que é que diz o crime de contrabando. Importar ou exportar mercadoria proibida. Primeira coisa, o crime de contrabando é também uma norma penal em branco. Porque na hora que ele fala em mercadoria proibida, eu vou precisar olhar normas administrativas, normas sanitárias, normas ambientais, para saber se aquela mercadoria é proibida ou não. Não é função do direito penal exaurir ou definir quais seriam ali as condutas, eventualmente, as mercadorias, perdão, os objetos, eventualmente, de importação ou de exportação proibida. Não é função do direito penal fazer isso. Então, é por isso que eu vou ter que trabalhar com normas complementares. Uma outra coisa importante em relação a esse artigo, eu tenho aqui um crime de natureza subsidiária. O que significa ser um crime de natureza subsidiária? Significa que nós vamos, eventualmente, imaginar o seguinte: eu tenho aqui, no crime de natureza subsidiária,
o seguinte cenário: eu só irei usar o contrabando se e somente se eu não conseguir encontrar um outro tipo mais específico para aquela determinada conduta. Então, o contrabando está dizendo importar ou exportar mercadoria proibida. Beleza. Mas existem determinadas mercadorias que, obviamente, a sua importação ou a sua exportação são proibidos, mas eles possuem tipos penais específicos que faz com que eu tenha que usar aquele tipo penal específico e não o crime de contrabando. Exemplo: tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, alguns tráficos de material biológico, genético. Então, se eu estou importando ou exportando drogas ilícitas, eu não respondo pelo contrabando, eu respondo lá pelo tráfico de entorpecentes. Se eu estiver importando ou exportando uma arma, ou munição, ou explosivos que não podem ser importados ou exportados, são de uso, de ingresso vedado no Brasil, por exemplo, só para citar um exemplo, existem algumas munições, sobretudo munições de maior calibre, que usam, a base dela é o chamado fósforo branco, é uma mercadoria de ingresso proibido no Brasil. Nem as Forças Armadas brasileiras, ou nós temos signatários de um tratado internacional, podem utilizar esse tipo de munição. Fósforo branco é muito utilizado em munição de artilharia, ele chega a 3.000 graus centígrados. Então, ele causa uma combustão exagerada de qualquer coisa. Por isso que muitos países vedaram a utilização. Então, veja, nesse caso, não é que eu posso ter uma permissão, não há permissão que salve aquele ingresso, mas aí eu respondo por um tipo penal próprio. Então, veja, tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, tráfico de material genético ou biológico, que eu vou responder lá pela lei dos crimes ambientais. Eu tenho normas penais específicas, então eu não respondo pelo contrabando. O contrabando, por ser de uso subsidiário, é o que sobrar, é a mercadoria que eu não consegui encaixar em uma dessas outras figuras. E ele também vai trazer figuras assemelhadas. Veja aí o que diz o parágrafo 1º, ele vai trazer algumas mercadorias, algumas situações, equivalentes, equiparadas. Então, diz o parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica fato assemelhado, tudo bem? 2, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização do órgão público competente. Muita atenção ao inciso 3º. Muita atenção ao inciso 3º. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Então, ele vai reinserir mercadoria brasileira destinada à exportação. O que eu tenho aqui no inciso 3º? Existem determinadas mercadorias que elas já são fabricadas pensando na exportação. E elas recebem um tratamento tributário diferenciado. Em português, elas pagam menos tributo para que elas fiquem mais baratas e, consequentemente, mais competitivas no mercado internacional. Então, eu posso fabricar um carro no Brasil e aquele carro já é fabricado pensando na exportação. Então, ele vai pagar menos tributos para que, ao ser importado, ele seja mais competitivo com os produtos internacionais. Então, essa é uma das opções que eu tenho aqui como hipóteses de uma mercadoria, repito, que já construída, já realizada, visando, objetivando o encaminhamento para o exterior, para a exportação. E aí, o que você faz? Você aproveita essa mercadoria que saiu do Brasil e traz de volta essa mercadoria para vendê-la com um benefício, né? Porque ela custou 60 mil, porque ela deveria custar 80, mas aquele carro custou 60. Aí eu eu exportei e eu depois trago de volta. Quando eu vender no Brasil, eu vou ter uma vantagem em relação ao carro igual, que foi feito para ser comercializado no Brasil e que, consequentemente, tem aqui um preço maior. Então, a gente vai encontrar de forma muito direta essa diferença. Então, é muito interessante esse inciso 3º,
porque é uma mercadoria que, na verdade, saiu e voltou para o Brasil, mas ela não poderia ter voltado, porque ela já é fabricada, pensada exclusivamente na exportação. Tá? E, para finalizarmos o contrabando, veja aí o parágrafo 3º, que tem a mesma regrinha do parágrafo 3º do descaminho. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Tá bom? Com isso, a gente encerra a unidade dos crimes contra a administração pública. Os outros crimes, vocês vão ver, já foram revogados. E também a gente encerra aqui a matéria da prova. Eu vou pedir só para que vocês não saiam agora, eu vou fazer a chamada e eu já vos libero. Tá? Só um minutinho. Só um minutinho que eu já estou concluindo aqui a chamada. Vocês já podem sair. Só um minuto. Professor, o 335, ele foi revogado, que você disse? Ele foi revogado porque ele entra naquele contexto da lei de licitações. Ah, ele está de acordo com a 8666, é isso? Exatamente, exatamente. Certo. Só um minutinho, pessoal, que eu estou já concluindo aqui a chamada. Prontinho. Pessoal, então, com isso a gente encerrou a primeira grande unidade nossa, que são os crimes contra a administração pública. Também encerramos, repito, a matéria da prova. Quando for na quinta-feira, aí eu quero fazer uma revisão com vocês, revisão essa muito com base nas dúvidas de vocês, tragam as dúvidas, e também quero conversar um pouco melhor sobre a prova, mostrando como é que vai ser a prova, onde é que vocês fazem, e etc. Tá bom? Muito obrigado pela paciência da aula de hoje, pela presença da aula de hoje. E a gente se vê, se Deus quiser, na quinta-feira, tá bom? Quinta-feira é só revisão.